Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis transformado para reinar. Mensagem 41: a transformação e a salvação completa de Deus. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Nós vamos fazer uma pequena parada na sequência do livro de Gênesis que estamos seguindo, já que estamos falando sobre a transformação da vida de Jacó, que Deus realiza para prepará-los para reinar com Deus. E talvez alguns não entendem exatamente o que significa a transformação ou a necessidade de transformação e que parte do nosso ser Deus quer transformar. Então vamos usar uma mensagem para deixar um quadro completo do que Deus quer fazer conosco. Você sabia que Deus criou o homem em 3 partes? Em Gênesis 2, versículo 3. Então formou o homem, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Essa é a melhor explicação de como Deus criou o homem. Aqui deixa claro que o homem foi criado em 3 partes. A primeira parte é o corpo do homem, que foi formado do pó da terra. Então, todos nós temos um corpo. Este corpo foi feito de matéria, a partir do pó da terra. Então, nós temos um corpo material, físico, limitado ao tempo e ao espaço. E não só isso, Deus então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida aqui refere-se ao sopro de Deus, ao Espírito de Deus que foi soprado ao homem. E quando Deus soprou nas narinas do homem com o fôlego de vida, alguma coisa aconteceu com esse homem. Primeiramente, eu quero dizer que essa palavra fôlego de vida aqui em hebraico é neshama. E neshama pode ser traduzido para o Espírito de Deus, o sopro de Deus. Então, esse sopro que o homem recebeu fez dele, alguma coisa dentro dele aconteceu. Provérbios 20, 27, que diz, Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Nós temos um corpo material feito do pó da terra.
Só que nós temos um espírito do homem que está dentro desse corpo, que não foi feito com matéria. Antes, o espírito do homem veio do sopro de Deus, do Deus eterno. Essa mesma palavra em hebraico, Neshama, traduzido em Gênesis 2:7 como o fôlego de vida que veio da parte de Deus, essa mesma palavra Neshama aqui se transforma em uma outra tradução, é o espírito do homem. O espírito do homem, em Provérbios 20:27, é a mesma palavra Neshama para o fôlego de vida de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, quando Deus soprou para aquele homem formado pelo corpo material do pó da terra, esse homem recebeu o sopro do Deus eterno, e esse sopro entrou naquele boneco ainda inerte, sem vida, de barro. Esse sopro se tornou o espírito do homem. E como o resultado do surgimento do espírito do homem, o homem passou a ser alma vivente. É isso que está escrito em Gênesis 2, versículo 7. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem recebeu da matéria, do pó da terra, este corpo. Todos nós temos um corpo material, físico. Não é um corpo que vive para sempre. Como toda matéria tem a sua duração. Mas o homem foi feito não só do corpo material. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e esse sopro do Deus eterno entrou naquele homem e se fez o espírito do homem. Então, irmãos, todos nós temos um corpo material, mas nós temos um espírito que veio pelo sopro do Deus eterno. E como resultado, nós nos tornamos uma alma vivente. Então nós somos de três partes. Nós temos um corpo feito da matéria, e nós temos a alma como resultado da formação do espírito humano. E nós temos um espírito humano não formado da matéria. Nós temos um espírito humano formado pelo sopro do Deus eterno. Portanto, queridos irmãos, nós temos três partes: espírito, alma e corpo. Por isso nós temos por hábito representar o homem em três círculos concêntricos. Eu vou pedir para projetar. São três partes do homem: a parte exterior do homem, o corpo. A parte mais íntima do homem é o espírito humano. E como resultado da formação do espírito do homem, o homem passou a ser uma alma vivente. Os irmãos não prepararam para projetar, né? Eu pedi. A equipe de VPT, o que está acontecendo? André, um puxão de orelha. Pode projetar, daí. Então, a parte mais exterior do corpo, do homem, é o corpo. É o que a parte visível, o que você vê. Só que nós temos duas partes invisíveis que ninguém vê. A parte mais interior do nosso ser é o espírito humano.
E além do espírito humano, Deus deu para cada um de nós uma alma. E a alma é exatamente a nossa personalidade. É a nossa pessoa que carrega as nossas características. Cada um tem uma característica diferente do outro. Não existem duas almas iguais na Terra. Então essa questão de alma gêmea vai por água abaixo. Deus, não existem, assim como não existem duas impressões digitais iguais, idênticas, não existem duas almas iguais. Você é você. Deus criou você do seu jeito. E você é você. Não tem outro igual. Às vezes a gente fala, você é uma peça rara, né? Só podia ter feito você único. É uma peça rara, né? Por isso, irmãos, o Senhor nos criou cada um com uma personalidade. Cada um de nós, irmãos, experimentamos Deus, provamos Deus de uma maneira diferente um do outro. É por isso que é bonito. Eu estou vendo aqui, milhares de pessoas aqui, mas não tem duas almas iguais. Todas as almas são diferentes. Agora se imagina todas essas almas como formarem uma grande orquestra e estiverem debaixo do comando de um só maestro. Imagina milhares de instrumentos tocando uma música harmoniosa, debaixo de um comando só. Irmãos, isso é o que Deus está fazendo nesse universo. Então o espírito do homem foi criado a partir do Espírito de Deus e tem a mesma natureza espiritual e eterna. Sabia que o nosso espírito humano não morre? Ele é o órgão mais interior do homem para estabelecer contato com Deus e é o canal para receber tudo que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é de natureza espiritual. O meu corpo, que é material, não consegue receber o que é da natureza espiritual. Mas graças a Deus, Deus criou um espírito homem em mim, capaz de se conectar com Deus e receber as coisas de Deus da esfera espiritual. E Deus também nos deu uma alma, e essa alma também é eterna. Por isso que no livro de Eclesiastes 3:11, onde está o livro de Eclesiastes? Depois de Provérbios 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, no seu devido tempo. Também Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você sabia que você tem um corpo físico limitado ao tempo e é um corpo finito? Tem prazo de validade. Mas você recebeu na criação um espírito humano que é eterno, porque veio do sopro do Deus eterno. E pela criação do espírito do homem, como resultado, Deus te deu uma alma, que é a sua personalidade. E essa alma também é eterna. Por isso, irmãos, quando o corpo morre, termina o seu prazo de validade, o meu espírito e a minha alma não morrem, porque Deus pôs a eternidade no meu coração. Vocês entenderam? Então, ao criar o homem, Deus o abençoou. Gênesis 1:28, eu tenho falado muitas vezes. Gênesis 1:28, como diz:
Quando Deus criou o homem, homem e mulher, Ele criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vocês estão vendo a vontade de Deus aqui, não? Qual é a vontade de Deus? Deus quer que Cristo encabece sobre todas as coisas, para sujeitar, tudo esteja debaixo do seu domínio. Por isso Ele criou o homem, homem e mulher, Ele criou, Ele nos abençoou. Ele disse: sede fecundos, sede férteis, e multiplicai-vos, enchei a terra, e povoai a terra, e sujeitai-a, dominai sobre a terra. Na verdade, Deus está dizendo para Cristo, através do homem, dominar a terra, sujeitar a terra. Esse foi o plano de Deus. Porém, o homem não tem capacidade própria para governar e sujeitar essa terra por si próprio. Por isso, Deus então fez o homem como um vaso para conter o próprio Deus em si, o qual, esse Deus que o homem pode recebê-lo para dentro de si, ele tem um poder para estabelecer o governo sobre a terra, não é? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, como diz? Alguém sabe? Temos um? Alguns mais eruditos aqui sabem, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, como diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, irmãos, Deus não nos fez capaz para governar a terra. Deus nos fez como um vaso para conter quem? Para conter quem é capaz. Você sabe que Deus, nos tempos longínquos do passado, Ele criou uma criatura angelical extremamente capaz. Tanto é que ele era o próprio selo da perfeição. Era alguém cheio de sabedoria e de formosura. E Deus o colocou numa posição de destaque para governo. Ele de fato cumpriu o seu papel e governou sobre o mundo de então. Mas um dia, por ter sido tão capaz, por ter sido tão bonito, ele era muito bonito, cheio de formosura, cheio de sabedoria, orgulho entrou em seu coração. Aí achou-se iniquidade nele. Ele se rebelou contra Deus, ele não se contentou na posição que estava, ele queria subir e se exaltar para ser igual a Deus. Claro que é algo impossível, uma criatura se igualar ao seu Criador. Deus então o lançou para a terra, ele se tornou o adversário de Deus, ele se tornou Satanás. Imagina então, Deus criou uma criatura tão capaz, e tão capaz que ele se orgulhou e se rebelou contra Deus. Agora então, depois de muito tempo, Deus então cria o homem. Ele cria o homem para sujeitar a terra, para governar a terra. Então ele deveria criar o homem mais capaz do que aquela criatura. Estou certo, não? Não é? Se aquela criatura extremamente capaz não foi capaz de governar por Deus, então ele deveria criar um homem com muito mais capacidade e sabedoria do que
aquela criatura angelical. Mas Deus não fez isso. Deus então nos fez como um vaso. O capaz não precisa ser o homem. O capaz tem que ser o que o homem contém. Então, irmãos, esse homem é um vaso para conter o próprio Deus capaz, o Deus todo-poderoso. Por isso, irmãos, o capaz não tem que ser você. O capaz tem que ser aquele que você contém, o que tem dentro de você. Então nós temos um tesouro em vasos de barro. E Deus, sendo grande, Ele não impõe nada a ninguém. Ele deu um livre-arbítrio para o homem. Ele pôs então no meio do jardim, onde Ele colocou o homem. Bem no meio do jardim, Ele colocou a árvore da vida. Mas Ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Ele é grande. Ele não precisa omitir, mas Ele quer dar oportunidade para você fazer escolha. Mas Ele também deixa claro o que não escolher. Ele não quer enganar você. Ele deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí Ele diz para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente morreria. E justamente por causa disso, pela inocência do homem, pela ignorância do homem, aparece a serpente, a corporificação de Satanás, veio e enganou o homem. O homem viu, através de Eva, viu que a árvore era boa para se comer e parecia tentadora para dar entendimento. E então o homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore que Deus disse para não comer, porque a serpente disse, você não vai morrer não, Deus mentiu para você. Ele comeu realmente, ele não morreu na hora, mas a morte entrou no homem. E a partir desse momento, queridos irmãos, infelizmente, pela queda do homem, o homem se desconectou de Deus de vez. E a partir desse momento, o homem morreu. Mas não morreu fisicamente. O seu espírito, o espírito do homem, o Neshama, que Deus colocou dentro de nós, perdeu totalmente a função. Não funciona mais para estabelecer contato com Deus. Você imagina, você tem um celular, não tem? Todo mundo aqui acho que tem celular, né? O seu celular só tem valor se ele puder estabelecer contato com a rede da internet, não tem? Não é? Se o seu celular não for mais capaz de estabelecer conexão com a internet, esse celular pode jogar fora, a não ser que você use como calculadora ou como calendário, certo? Mas a principal função dela é conectar-se com a internet. A mesma coisa, o homem foi feito com espírito humano, principalmente para quê? Para conectar-se com Deus. Mas o homem foi enganado, comeu da árvore que Deus disse para não comer. O homem então morreu. Que parte que morreu? A parte do celular que faz contato com a internet. Então o nosso espírito amorteceu, morreu. Não faz mais contato com Deus, não é mais capaz de receber a vida de Deus. O homem, o que aconteceu com o homem depois que desobedeceu contra Deus? Romanos 5, quer dar uma olhada? Romanos 5. Eu estou dando uma versão completa desse plano da salvação de Deus. Espero que você, com isso, daqui para frente, nunca mais tenha dúvida sobre isso. Capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A árvore do conhecimento do bem e do mal tem um nome bonito, é conhecimento do bem e do mal, atraente para você ter entendimento de discernir o bem do mal, mas é uma isca, é um engodo, é um engano. Quando você come do fruto dessa árvore, querendo ter entendimento para saber o que é bem, o que é mal, mal sabe você que quando você come, o pecado entrou em você. E o pecado, não só o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, porque essa árvore é árvore da morte. O nome árvore do conhecimento do bem e do mal é um engodo, é uma mentira, deveria ser chamado de árvore da morte. E Deus quer dar a árvore da vida para o homem, mas o homem não preferiu, não a preferiu. O homem acabou escolhendo a árvore da morte, e a morte então entrou em toda a humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, a humanidade toda caiu no pecado e na morte, e a morte reina sobre a humanidade. Ó Senhor Jesus, é triste, não é? É triste. Como consequência, o espírito, não falei das 3 partes do homem, o espírito do homem morreu. Morreu como? Perdeu a sua função de fazer conexão com Deus, e o homem perdeu o canal para receber o suprimento da parte de Deus, que é vida. Deus quer suprir a sua vida ao homem, mas o homem não é mais capaz de receber a vida de Deus, nem é capaz de fazer conexão com Deus. Assim, todos nós morremos. Como? Efésios 2, versículo 1, como diz? Como Paulo diz aqui: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em lugar do homem se conectar com Deus, comer da árvore da vida, e Deus então, através da vida de Deus, governar sobre nós e governar sobre toda a terra, e aconteceu exatamente o contrário. Nós acabamos comendo do fruto da morte, o nosso espírito morreu, perdeu a função de se conectar com Deus. Antes nós recebemos a morte, e a morte reina sobre nós. Quando eu falo a morte reina sobre nós, na verdade Satanás reina sobre nós. Aqui diz aqui, né, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Hoje o mal reina sobre o homem, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 5 também: estando nós mortos em nossos delitos. Portanto, irmãos, quando Deus disse: no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá, irmãos, é porque o nosso espírito morreu. E agora? O homem ficou imprestável para Deus. Que nem esse celular aqui, ó, se perdeu a função de se conectar com internet, irmãos, eu posso jogar fora. Ainda bem que Deus não nos jogou fora, né? A alma do homem, vocês perceberam? O espírito, eu falei, o homem tem 3 partes, não é isso? O espírito do homem morreu. Morreu como? Perdeu a sua função. Não consegue mais estabelecer contato com Deus, não consegue receber nada da parte de Deus, da esfera espiritual, porque o espírito morreu.
E qual é a outra parte? A alma. A alma foi corrompida totalmente pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte contaminou a alma do homem. E a alma do homem é feita de 3 partes. Quem sabe? Quais são as 3 partes da alma do homem? A mente, emoção e vontade. A mente, que é uma parte da alma do homem, ela é a parte líder. E a segunda parte é a emoção. E a terceira parte é a vontade, é a parte que decide, a parte que delibera, tá? Então, quando o espírito morreu, a mente foi corrompida. O que tem na minha mente, irmãos, deveria receber, a minha mente deveria receber a palavra de Deus com a vida de Deus. Mas agora a minha mente foi corrompida. Aqui diz o quê? Hein? O homem foi corrompido pela natureza pecaminosa. Isso está em Romanos 8:3. Dá uma olhada. Romanos 8:3. Senhor Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Irmão, nosso corpo se tornou carne. E essa carne influenciou a nossa alma, porque entrou em nós a natureza pecaminosa de Satanás. Aqui diz, estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Porque nós hoje todos temos uma carne pecaminosa, nós temos uma natureza pecaminosa de Satanás nesse homem caído. Você tem, eu tenho também. E que essa natureza é a carga genética de Satanás. E essa natureza nos faz pecar, nos leva para a morte, nos leva para a corrupção a cada dia. E nós nos tornamos escravos dessa natureza pecaminosa de Satanás. Então essa natureza pecaminosa de Satanás influenciou a minha alma, a minha mente corrompida se tornou o quê? Uma mente, hein? Quem sabe? Uma mente vazia, certo? Era para receber a vida de Deus, e Deus é a única verdade nesse universo. Você sabia disso ou não? Não existe, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, só Deus é a verdade. Então, quando o homem não foi mais capaz de estabelecer contato com Deus, fazer contato com a única verdade do universo, única verdade absoluta, o que tem na mente do homem? Nada. Vocês entenderam? Então, a nossa mente caída não tem nada, não tem a verdade, não tem a realidade. Por isso, irmão, no capítulo 4 de Efésios, versículo 17, como diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em outras palavras, o que tem na sua mente do homem caído? Nada. É só vaidade, só vazio. Tem nada que preste, né? E versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Ó Senhor Jesus. E aí, após a queda do homem, o homem se tornou um velho homem. Você sabia que depois da queda,
Todos nós possuímos um velho homem aqui, ó. Esse velho homem. Se duvida? Efésios 4, versículo 22. Dá uma olhada. Como diz? No sentido de que, quanto ao trato passado, quer dizer, quanto à maneira de vida do passado, vos despojeis do velho homem, porque você estava vestido do velho homem, depois da queda de Adão, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deus te criou de uma maneira tão boa, para você receber a vida de Deus. Era só o homem escolher a árvore da vida, mas o homem fez a escolha errada. E o homem então se tornou um velho homem. E esse velho homem tem uma coisa dentro de si chamada engano. Ele vai te enganando a cada dia. Ele vai te corrompendo a cada dia. Irmão, se você não se libertar do velho homem, você está sendo corrompido pelo engano a cada dia. O que fazer? Como é que a gente sai dessa? Não tem salvação. O caminho para a árvore da vida foi fechado. Com o quê? Com 3 coisas. Com a justiça de Deus, com a santidade de Deus e com a glória de Deus. Quer dizer, enquanto você não atender às exigências da justiça de Deus, porque você virou um pecador, você não atender o padrão da santidade de Deus, porque agora você está cheio de pecado, você é um homem pecador, e você não atender a glória de Deus, todo homem pecou e carecem da glória de Deus. Então nós temos dívidas com essas 3 partes de Deus: a justiça, santidade e a glória de Deus. Então o caminho para a árvore da vida nos foi vedado, proibido de ter acesso à árvore da vida. Acabou a reunião, vamos embora. Um homem perdido, totalmente perdido. Foi a própria escolha do homem. Mas, irmãos, Deus não desistiu do homem. Portanto, o plano da salvação de Deus também é um plano completo da salvação de Deus. Já que o homem é feito de 3 partes, Deus tem a salvação para cada uma das 3 partes. Certo? Deus quer salvar o seu espírito, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer salvar o seu corpo. Como Deus salva o meu espírito? Como Deus salva o meu espírito? Era a parte que eu deixei de falar hoje de manhã. Eu ia falar sobre isso. Como Deus salva o meu espírito? Graças a Deus, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele se fez carne. Ele que habitava com Deus. Ele tinha a posição de Deus. Mas ele, por amor ao Pai e por amor ao homem, ele então se rebaixou. Ele se humilhou. Isso está em Filipenses 2. Vocês já leram isso ou não? Filipenses 2? É isso? Vamos lá? Filipenses 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus. Quer dizer, Ele existia desde um princípio como Deus. Mas Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, Ele não insistiu em se apegar a essa posição. Se Ele se apegasse a essa posição e não largasse essa posição, Ele nunca iria ser homem. Mas Ele, por amor de nós, porque o Pai quer nos salvar, Ele concordou
e obedeceu ao Pai, ele deixou a sua posição, né? Seu lugar, não se apegou à sua posição de Deus, ele antes a si mesmo se esvaziou. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você sabia que esse Deus criador do universo glorioso, ele se rebaixou, se fez homem, mas ele veio aqui na terra primeiramente na posição de um servo. Ele veio para nos servir para nós sermos salvos. E depois, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Irmãos, se Cristo não estivesse descido do céu e não se dignasse em salvar o homem e ser obediente ao Pai, viver aqui na terra na figura humana e no fim ainda morrer com uma morte cruel, que era uma morte, né, do Império Romano, na cruz. Ele foi crucificado. Irmãos, essa morte nos trouxe o resgate de volta para Deus, porque Deus não tem poder para nos salvar se Cristo não morresse em nosso lugar, certo? Em Hebreus capítulo 9 diz assim: sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus não pode tornar impunes os pecados nossos, dizer não, deixa para lá, eu amo tanto o homem, deixa para lá, ele pecou, mas não tem problema, mas não tem jeito. Nosso Deus é justo. Então ele teve que mandar o seu próprio filho, o seu único filho, assim como Abraão mandou o seu único filho para ser sacrificado para Deus. Irmãos, Deus mandou o seu único filho para ser sacrificado para salvar você, para me salvar. E a sua morte na cruz, com sangue derramado, ele realizou a eterna redenção. A sua morte foi uma morte vicária, uma morte substituta por você e por mim. Ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar. Então Deus pôde nos justificar pelo sangue de Cristo e nos trouxe de volta para Deus. Atendeu a exigência da justiça de Deus, porque Cristo se fez a justiça de Deus por nós. Atendeu a exigência da santidade de Deus, porque com sangue precioso de Cristo, irmãos, Deus é como aquele sangue ungido sobre o propiciatório. Os dois querubins que representam a glória, ele olha para o sangue, alguém já morreu e já pagou pelo preço. Então atendeu a necessidade, a exigência da santidade de Deus, também da glória de Deus. Agora, irmãos, o caminho para a árvore da vida se abriu de novo para mim e para você. Não é maravilhoso? Como então eu posso ser salvo em meu espírito? Como homem caído, Cristo fez toda a obra da redenção. E não só isso, Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Cristo foi elevado até a destra de Deus. Ele está acima, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, poder e toda a autoridade que existe neste universo. E agora, Ele, o quê? Quer nos salvar. Como é que Ele nos salva? Como é que Ele salva a primeira parte do homem, que é o espírito? Como é que salva o espírito do homem? Hein? Pela fé. Crê. A salvação no nosso espírito vem quando cremos em Jesus. João capítulo 3, versículo 16, vocês devem conhecer bem esse versículo, não sabem? João 3,16. Principalmente a geração antiga sabe tudo isso de cor, né? Desde classe dominical, né? Você já aprende a decorar esse versículo.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo se refere à salvação do seu espírito. Quando você crê em Jesus, crê na obra redentora que Ele realizou na cruz, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você recebe a vida eterna. Ele é a árvore da vida, que você novamente tem acesso pela fé. Você crê e recebe a vida eterna. Não é maravilhoso? E com isso, irmão, quando você recebe a vida eterna, significa o quê? Que você se tornou um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, como diz? Quem sabe? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, quem crê em Jesus recebe a vida eterna, portanto, recebe a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, tudo isso faz parte da salvação da alma. Essa experiência equivale à salvação do Espírito, daqueles que são nascidos do Espírito. Isso está em João capítulo 3, versículos 5 e 7. Respondeu-lhe Jesus, na sua conversa com Nicodemos, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne continua sendo carne. Porque Nicodemos está perguntando para o Senhor: como é que pode o homem nascer de novo? Como é que pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? O Senhor falou: mesmo que consiga nascer de novo, o que vai continuar sendo carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmão, nascer de novo é nascer do Espírito. É a salvação do Espírito. Nós nascemos do Espírito de Deus, nós nascemos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora, irmão, nós temos que andar como filho de Deus. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos nós que nascemos de novo, irmão, nós temos que andar de acordo com a direção do Espírito. Isso é a salvação, refere-se à salvação da alma. Do Espírito, perdão. Aí, irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Como diz? Romanos 1, 16, como diz? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, como você consegue crer em Jesus se você nunca ouviu o Evangelho? Por isso, irmãos, como é importante nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Os nossos comportores estão nas ruas, os nossos missionários estão nas ruas, pregam o Evangelho. E ainda é o Evangelho completo, o Evangelho do reino. Irmãos, se não há quem prega, como as pessoas vão crer? Se não crerem, como vão ser salvos? Eles continuam na escravidão do pecado. Graças ao Senhor pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o nosso espírito. Tá? E Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8.
Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, para crer, você precisa da palavra. E essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Nós não pregamos doutrinas, nós pregamos a palavra da fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E essa salvação é salvação de que parte? É salvação do Espírito. Vocês entenderam? O meu espírito foi salvo. Salvo para quê? Para funcionar de novo, para me conectar com Deus. O meu espírito foi salvo para quê? Para receber as coisas da esfera espiritual de Deus. Receber suprimento, receber palavra, receber vida, receber a natureza santa de Deus. Irmão, como é importante a salvação do Espírito. Pela salvação do Espírito, eu me reconecto com Deus. E eu recebo tudo que é da parte de Deus. Por isso que no capítulo 10, versículo 14, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós atendemos, irmãos, essa necessidade de Deus. Hoje nós estamos nas ruas para pregar o Evangelho. Os nossos adolescentes não veem a hora de sair, não é isso? Eles gostam de sair. Às vezes eu digo para os irmãos adultos, numa igreja onde tem adolescentes: irmãos, os adolescentes querem sair para a rua, querem pregar o Evangelho, querem orar pelas pessoas. Fora do horário escolar, no sábado à tarde, de manhã à tarde, domingo à tarde, e vem dizer para você: irmão, ele chama você de tio, né? Ô tio, não vamos sair não? E você como um tio, né? Tio mesmo, aquele tiozão, que está sempre cansado. Ah, mas hoje não, eu tenho o que fazer hoje. E amanhã ele fala: ô tio, e hoje? Dá para sair? Você de novo: não, estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Dali a pouco você apaga o fogo desse menino. Esse menino desanima. Depois não culpa que não temos adolescentes ativos na nossa igreja, porque você é o culpado. Por isso, irmão, nós precisamos de pessoas como eles. Tem o ritmo deles. Nós temos os capitães. Já que vários irmãos adultos são muito velhos já, né? Não tem mais ritmo, não quer mais sair. Então agora estou chamando os jovens. Cadê os jovens? Os capitães. Não sei se ele chama você de tio, né? Mas se ele convidar você para sair, saia. E você também pode fazer o meio de campo entre eles e os intendentes que estão sempre acomodados. Você vai falar para o irmão: irmão, vou precisar do seu carro. Você precisa levar os adolescentes. Você precisa me ajudar aí para fazer logística, me ajudar a dar um lanche para eles. Aí sim nós vamos envolver o TCI todo. Aí a igreja vai funcionar. Então nós temos que pregar, irmãos. Como pregarão se não forem enviados? Graças ao Senhor, nós somos enviados. Então, com a queda do homem, quando Adão desobedeceu a palavra de Deus que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito do homem morreu. Isto é, perdeu a sua função de se conectar com Deus, né? O pecado entrou no mundo e a morte também entrou no mundo. Porém, Efésios capítulo 2, ó Senhor, que coisa boa. Eu gosto de ler essa parte. Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em vosso delito de pecado. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa salvação é a salvação do Espírito. E não só isso, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Então, essa é a primeira parte da salvação. E agora estamos falando tanto na salvação, na transformação de Jacó. O que é transformação de Jacó? Que parte da salvação é essa? É a salvação da alma. Quando você creu na palavra do Evangelho, você teve um ouvir da fé. Você ouviu a palavra de Deus com um ouvir da fé e você recebeu a vida de Deus, você foi salvo no seu espírito. No entanto, a sua alma teve ainda pouca influência da vida de Deus. A pouca influência é que pelo menos a sua alma precisou também trabalhar, receber a vida de Deus na hora de crer, porque como é que você recebe a palavra do Evangelho? Como você ouve a palavra do Evangelho? Você vai precisar do seu ouvido físico e você precisa da aceitação da sua alma. Então, o seu ouvido ouve a palavra do Evangelho, alguém prega o Evangelho para você, você recebe primeiramente em que parte da sua alma? A mente. A mente então recebe uma palavra que entra pelo ouvido, que é o lado físico, mas ele entra para o lado invisível, que é a alma. Entra para a alma. A alma é onde está a recepcionista da carga. A alma recebe. Se a mente recebe e disser, eu não quero essa oração, não quero ouvir nada da parte de Deus, então fecha essa porta, a palavra não entra. Mas se a mente disser, eu quero receber essa palavra, aí a palavra entra na mente, e depois que passa pela mente, passa pela emoção. E a emoção disse, eu gostei dessa palavra. Aí vem a vontade, eu vou receber essa palavra. O que acontece? Você é salvo no seu espírito, mas com a colaboração da alma. Certo? A sua alma participou da salvação do espírito. Não participou ou não participou? Então alguma pequena transformação houve na sua alma. Mas o restante da sua alma continua sendo aquela mesma alma que você sempre tinha, sempre teve. Vocês estão me entendendo? Não significa que um dia você se tornou cristão, você creu em Jesus, a sua alma já foi transformada. Não, a sua alma teve participação, mas pouca participação, pouca transformação. Então Deus precisa, a partir do momento da salvação do seu espírito, Deus então inicia um processo de transformação da sua alma. A sua alma ainda tem toda a influência do velho homem. A sua alma tem toda a influência do engano que te corrompe a cada dia. A sua alma continua com os pensamentos vazios, a vaidade dos seus pensamentos. Você continua amando as coisas do mundo, você continua sendo guiado, não é isso? Pela carne. Mas Deus quer transformar você. Amém? Ó Senhor Jesus. A salvação da alma. Vamos lá. A salvação da alma, após a queda do homem, a alma do homem foi corrompida pela natureza do pecado que foi injetada no homem. Todo o comportamento dele está extremamente preso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, ele pende para o lado mal, ora ele pende para o lado bem, porém ambas as partes fazem parte da mesma origem, que é a morte. A morte passou a reinar
entre os homens. Portanto, a salvação da alma inicia-se com a salvação do Espírito, já falei, a qual conecta o homem com Deus. Graças à redenção de Cristo, o homem passa a ser capaz de receber a vida de Deus por meio da sua palavra, e é a vida de Deus que transforma o homem, e não são ensinamentos teóricos em sala de aula. Por isso, irmãos, nós precisamos então começar a trabalhar com a palavra. Você quer que a sua alma seja salva? Portanto, irmãos, você precisa apreciar a palavra. A única ferramenta que vai transformar a sua alma, irmão, é a palavra. A transformação da alma, então, começa com a renovação da mente. Nós já lemos agora, né? O irmão nos ajudou, é Romanos 12, 2. Como diz? E não vos... E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus é a nossa visão. Realizar a vontade de Deus é todo aquele que quer herdar a salvação, toma esse caminho. Portanto, irmãos, tudo começa com a renovação da minha mente, porque a minha mente ainda foi corrompida, está vazia, não tem conteúdo, e a palavra de Deus vai trazer conteúdo para a minha mente. Os irmãos entendem? E o que a palavra de Deus vai trazer para a minha mente? Hein? A minha mente está cheia do nada, cheia de vaidade dos pensamentos. Você lembra de Jesus falando com seus 11 discípulos em João capítulo 17? Vocês se lembram ou não? Quem se lembra? Quem se lembra? Santifica-os na verdade. Ó Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Pai, esses aí que eu salvei continuam com um pensamento nulo, tem nada na cabeça. Então eles precisam da verdade, e a tua palavra é a verdade. Irmãos, inicia-se a transformação assim, enchendo a nossa mente agora da verdade, mas não é verdade bíblica, não é teoria bíblica, essa verdade é a realidade, é o próprio Deus como a realidade. Então tudo se processa, a transformação da alma se processa pela palavra de Deus, certo? Ó Senhor Jesus, a minha mente está cheia de vaidade dos pensamentos. A alma é composta de mente, emoção e vontade. A mente tem um poder de escolha. Se ela escolher, vocês não sabem o que eu estou falando. Vamos lá para o Romanos 8. Romanos 8. Olha o poder da sua mente para você começar a ser transformado. Acho que se eu perguntar para vocês quem quer ser transformado, quem quer ter a sua alma transformada, todos vão dizer, eu quero. Se você realmente quer, você precisa então a sua mente, a parte líder da alma, tomar iniciativa, tá? Como diz assim, versículo 5 de Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Em outras palavras, irmãos, a sua mente pode fazer uma escolha. A sua mente pode se inclinar para a carne ou para o Espírito. Se a sua mente se inclinar para a carne, você vai continuar vivendo como velho homem, vai receber a morte. Mas se você decidir a partir de hoje
inclinar a sua mente para o Espírito, o que vai acontecer? Versículo 6: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para vida e paz. A sua alma estava cheia de elementos de corrupção do velho homem, mas agora você começa a mudar a sua alma, começa a mudar o conteúdo da sua alma. Você inclina a sua mente para o Espírito. Se você consegue receber, você começa a receber vida e paz. E você consegue receber a vida de Deus, que vai enchendo com a realidade de Deus na sua alma. Vai expulsando pouco a pouco aqueles elementos da corrupção do velho homem. É assim que acontece, irmãos. Então, quando você escolhe colocar a mente no Espírito, a sua mente começa a se renovar. 2 Coríntios capítulo 3. Aí então começa a se processar a transformação da sua alma. Quem quer ser transformado? Dessa forma se processa transformação da alma. 2 Coríntios 3, versículo 17, ou versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Vamos tirar o véu dos nossos olhos. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, cabe a você tomar uma atitude. E todos nós, agora com o rosto desvendado, vamos tirar o véu? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, pouco a pouco na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então o segredo, irmãos, é inclinar a sua mente para o Espírito. Agora, o que é inclinar a mente para o Espírito? Ainda é uma coisa abstrata. Como é que eu vou colocar minha mente no Espírito? Como Jesus falou em João capítulo 6, versículo 63. Quem se lembra? Quem se lembra? Hein? Como é que eu vou inclinar a minha mente para o Espírito? Jesus diz: a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Como inclinar minha mente para o Espírito? Irmãos, é para a palavra. Porque a palavra que o Senhor fala, aqui não fala palavra doutrinária, mas a palavra que o Senhor fala conosco. Essa palavra é Espírito, essa palavra é vida. Coloca vida na nossa alma, transforma a nossa alma. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar essa vida. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque muitos acham que, fazendo seminário, fazendo teologia, examinar a Escritura e se tornar doutor, em teologia, então ele vai ganhar salvação. Então muitos examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, diz Jesus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmão, é só o Senhor pode dar vida. Não é doutrina, não é teologia, é o próprio Senhor, as suas palavras que Ele fala pode dar vida. Por isso, irmãos, quando o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, onde ficaram escravizados por mais de 400 anos, quando chegaram ao Monte Sinai, o que Deus disse em Êxodo 19? Vocês sabem que eu gosto de usar esse versículo, porque é um versículo chave. Êxodo 19, o que o Senhor falou?
Agora, pois, versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quer dizer, a parte que o povo de Deus precisa fazer, irmão, não é fazer muita coisa, não é subir uma escadaria de 10 degraus, não é pagar promessas, não. A única coisa que você e eu temos que fazer para Deus conseguir transformar minha alma, Deus poder nos tornar a propriedade peculiar dele e nos usar como reino de sacerdotes e nação santa. A única coisa que nos cabe fazer, irmãos, é ouvir com diligência a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Irmãos, é só isso. A palavra de Deus faz o resto. A palavra de Deus transforma a nossa alma. Acredita ou não acredita? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Atos capítulo 7, nas palavras de Estevão, vocês se lembram? Ou não? Se lembram? Por isso que nós estamos correndo atrás de poço de água viva, né? Atos capítulo 7, ali diz, Estevão disse o seguinte, versículo 38, 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus os suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e esse Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Irmão, não é fazendo teologia que você vai transformar sua alma, mas você precisa da palavra viva, você precisa do falar do Senhor, você precisa da voz do Senhor, ouvir diligentemente a sua voz. Por isso eu tenho insistido com esse termo Berseba. Irmão, nós precisamos cavar poços que tenham água viva, não água parada, né? E por isso também que Deuteronômio capítulo 6, vocês se lembram? Deus diz o quê? Que as palavras que o Senhor nos ordena devem estar no nosso coração, tem que encher nosso coração. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos abrir rapidamente. Ó Senhor Jesus. Vocês têm paciência de ouvir até o fim, não? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é ouvir a palavra de Deus como uma teologia, como uma doutrina, como um mero conhecimento bíblico. Essa palavra tem que ser inculcada em meu coração, em seu coração. É por isso, irmão, nós nos esmeramos em fazer imersão, grito de guerra. Nós temos as câmaras de energização para que a palavra de cada dia possa habitar no nosso coração. Aí é que faz a diferença para a transformação da nossa alma, não é isso? E ainda mais, tu as inculcarás a teus filhos. Como a palavra pode estar no meu coração, no seu? Inculcando a palavra no coração dos seus filhos, dos jovens, dos adolescentes e também nos nossos. E essa palavra que é inculcada em nós, irmãos, é que nos transforma. Você acredita nisso? Deus nos transforma. Então, irmãos, esse velho homem, Efésios capítulo 5, vamos lá? Vocês que falaram que tem paciência, então vou ter que falar. Efésios 5, versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, para a transformação da alma, nós temos que encher nossa alma do Espírito. Como vou encher minha alma com o Espírito? Falando a palavra. Por isso nós fazemos pequenos grupos, fazemos câmara de energização, fazemos imersão ultra refinada, cada um falando da experiência do que você ganhou da palavra. Irmãos, isso vai nos ajudar a encher-nos do Espírito. E dessa maneira a nossa alma vai ser transformada. De que maneira? Versículo 25 de ainda Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. O processo de transformação da nossa alma é o processo de santificação. São sinônimos. Porque a nossa alma foi corrompida pela queda do homem. A nossa alma foi corrompida pelo velho homem. Nossa alma foi corrompida pelo pecado e a morte. E agora essa alma que contém os elementos do velho homem precisa ser santificada. Deus precisa trocar esses elementos do velho homem, do pecado e da morte, da corrupção. Deus precisa substituir esses elementos da nossa alma pelos elementos da natureza santa de Deus. Esse é o processo de transformação. Se você me perguntar o que é transformação, é o processo de santificação. Deus precisa eliminar de nós todo homem natural. Jacó está cheio de homem natural. Por isso ele precisa passar por tudo isso. Deus quer santificá-lo. Então, como Deus faz? Como é que faz a santificação? Colocar numa sala de aula, aprender doutrina da santificação? Não. Como faz? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que se faz a lavagem de água pela palavra? É com água corrente. Que é água corrente? É a palavra que o Senhor nos supre cada dia. É o falar vivo do Senhor. E a palavra que é sempre nova. E o que vai fazer, irmãos? Faz um processo de transformação metabólica. Você sabia que todos os dias vocês estão comendo, certo? Vocês estão comendo bem? A comida da estância está boa? Vocês estão comendo bem, né? Você sabe que essa comida que você come, a água que você bebe, está trazendo nutrientes para a formação de novas células no seu corpo, sabia disso? E está substituindo as células velhas do seu corpo que vão sendo removidas. Então, depois de 7 em 7 anos, todas as células do seu corpo são totalmente substituídas pelo processo de transformação metabólica. Irmãos, Deus também está fazendo essa transformação na sua alma. Não é por meio de ensinamentos, mas por meio da lavagem de água pela palavra. É uma transformação metabólica. Essa palavra que a gente está desfrutando hoje, amanhã, depois de amanhã, essa palavra vai nos lavando, vai removendo elementos do velho homem, da corrupção, do pecado, da morte, e está colocando a realidade de Deus, a verdade de Deus em mim, substituindo a vaidade dos meus pensamentos, e também está colocando elementos santos de Deus, do novo homem. Depois de algum tempo, irmãos, eu vou ser totalmente constituído, a minha alma vai ser transformada. É esse o processo. No final, Cristo quer o quê? Apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Aí já não terá mais mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, esse é o processo de transformação que Deus está fazendo através de nós.
através da palavra. Por isso, irmãos, não é maravilhoso? Vocês entenderam por que vocês estão fazendo imersão a cada dia? Só que ainda falta uma coisa. Nós temos a palavra, nós temos a imersão, mas ainda precisamos das circunstâncias externas. É o que Jacó estava passando, né? Então, irmãos, para isso, nós temos que ir para 1 Pedro 1. Vamos para 1 Pedro 1? Deus usa a circunstância para colaborar com a transformação da nossa alma. Capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro é bonzinho, ele fala assim, se necessário. Irmãos, é melhor a gente já falar de uma vez, eu vou ser bem franco com vocês. É necessário. É necessário. Nós precisamos passar pelas várias provações. Sabe por que nós precisamos passar por várias provações? Porque ainda há muitas impurezas, né? Há muitos elementos do velho homem. Apesar de a gente fazer imersão todo dia, inculcar a palavra todo dia, mas ainda tem umas partes do velho homem que é muito, como é que fala? Que é muito tenaz, insiste em não sair, insiste em ficar colado a nós, e nós muitas vezes confundimos que essa parte é a parte espiritual, e às vezes não é. Então Deus precisa, né, fazer o quê? Fazer essa prova, essa provação. Vou ler o versículo seguinte, você vai entender. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Assim como ouro, para você colocar um selo de pureza naquela barra de ouro, precisa ser refinado, certo? Precisa ser refinado com o quê? Como se refina o fogo? Passando um pano em cima para limpar? Não, em alta temperatura. Não só alta, altíssima temperatura. 1.500 graus, eu não sei exatamente qual é, né, a temperatura de fusão, é muito mais do que 1.000 graus. Então nós precisamos colocar fogo forte embaixo, até derreter todo o ouro. E quando o ouro é derretido, as impurezas que são mais leves do que ouro, porque o ouro é pesado, mais leves, sobem à superfície. Aí o ourive pode retirar, remover as impurezas. Irmãos, nós precisamos dessas provações. Essas provações às vezes são duras. Nós estamos vendo quanto tempo Jacó serviu a Labão, 20 anos. E depois, o encontro dele com seu irmão Esaú, ele morrendo de medo. Irmão, tudo isso são provações, para provar o que realmente tem de fé pura em você. Então, irmãos, os sofrimentos são para provar nossa fé, para nós identificarmos aquelas misturas, aquelas impurezas que muitas vezes ainda confundimos com ela, né, como fé pura. Não, precisam ser eliminadas. A cada provação, a fé é refinada, ela se torna mais pura e o seu valor aumenta. Irmão, quanto mais Deus prova você, o valor da sua fé sobe. Esse é o objetivo final da nossa transformação, que é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então vamos continuar lendo. Versículo 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Irmão, nós não estamos vendo muita coisa, mas nós estamos vendo, irmãos, que o Senhor está transformando a nossa alma. Irmãos, é motivo de grande alegria passar por essas provações. Por quê? Porque a nossa alma está sendo purificada, está sendo transformada.
Você fica alegre ou não fica alegre? Por quê? Porque quando terminar esse processo, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós temos já a salvação do Espírito, e agora estamos chegando no fim da salvação da nossa alma. Irmãos, é tudo que nós buscamos hoje. Agora só falta a salvação do nosso corpo. Então vou falar rapidamente de salvação do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos lá para terminar? 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, vamos ser glorificados quando Cristo voltar. E essa glorificação é porque nós já recebemos a salvação do Espírito quando cremos no Senhor Jesus. E agora estamos sendo trabalhados, transformados. A nossa alma está sendo transformada para completar a salvação da nossa alma. E quando isso se completar, irmãos, nós vamos ser glorificados. E como se recebe essa glorificação? Versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, tem uma glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmão, hoje você anda na rua, não tem uma placa dizendo eu sou filho de Deus. Ninguém sabe. Mas um dia os filhos de Deus vão ser revelados. Você vai ser revelado. E você vai ser revelado em glória, tá? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, existe a glória dos filhos de Deus esperando a gente. Quando? Na volta do Senhor. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Nós estamos aguardando o quê? A filiação, a plena filiação. Isto é, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo será salvo. Como ser salvo? Irmãos, o Senhor vai nos dar outro corpo da glória. Esse corpo que foi feito do pó da terra, o Senhor vai substituir por um corpo da glória espiritual e celestial. Irmãos, e quando isso acontecer, por isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, versículo 5 fala assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa? É a salvação completa. E a salvação completa, irmãos, é a salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. E a parte mais difícil da salvação é a salvação da alma. É o que nós estamos passando hoje. Deus quer transformar Jacó em príncipe, Deus quer transformar cada um de nós em príncipe de Deus. Aí, irmãos, como vai ser a redenção do nosso corpo? Vou terminar agora com 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá? Rapidamente vamos terminar. 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Irmãos,
isso aqui é corruptível, mas enquanto eu vivo nesse corpo que vai se corromper, é o momento de eu semear. Porque enquanto eu vivo nesse corpo, é que, irmãos, eu consigo processar a salvação da minha alma. Você entende, não? Porque se eu morrer agora, eu não tenho mais oportunidade de continuar com a salvação da minha alma. Então a salvação da minha alma tem que se processar enquanto eu estou nesse corpo corruptível. Então eu tenho que aproveitar o tempo. Não posso perder o tempo, ninguém sabe como vai ser amanhã. Então, irmão, vamos aproveitar, semear, enquanto estamos nesse corpo corruptível, porque se a gente semear bem, conseguimos a salvação da alma. Quando o Senhor voltar, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Versículo 53: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando essa palavra para um dia você entender que vai chegar um dia, se você continuar nesse processo, você vai herdar a salvação, você vai completar a salvação da sua alma, e você vai receber a redenção do seu corpo. Naquele dia você vai poder gritar juntamente com todos nós: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.